Deus vai me levar a uma mensagem, me colocar no meu coração a sua mensagem, algo acontece durante a semana, aquilo fica registrado no meu ser, no meu pensamento, isso vai me ministrando durante os dias e chega no sábado o pastor fala, você prega? Aí eu já estou com a mensagem praticamente no meu coração toda montada. Deus sempre faz assim comigo, e não foi diferente dessa vez. Sábado nós estávamos, eu, a mãe das crianças, indo para Dracena, e no carro nós começamos a conversar e falar sobre Deus, e começamos a falar um pouco de ciência, e nesse falar sobre ciência nós começamos a falar sobre o tamanho da grandeza de Deus, sobre o tamanho da sua criação, o tamanho dos planetas, o tamanho do sol, o tamanho daquilo que Deus fez, e nós começamos a ficar espantados quando nós começamos a procurar pelo Google as informações a respeito da criação. Nós começamos a ver o tamanho da grandeza de Deus e ficamos espantados com as informações que nós estávamos recebendo ali. Ficamos espantados em ver o tamanho do poder e senhorio de Deus. E é sobre exatamente isso que Deus me traz nessa noite, a falar ao seu coração, sobre o Senhor Deus. Porque você vem todos os domingos, sábados e quarta-feira nas reuniões, você vai para falar de um Deus, para ouvir de um Deus, que você chama nas canções, na sua vida e na leitura da palavra de Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós vamos estar falando sobre o Deus que é Senhor. Versículo 14. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Está escrito: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. A palavra Senhor, na tradução em hebraico, significa Adonai. Adonai, na sua tradução literal, significa meu Senhor. Também essa mesma palavra, Senhor ou Adonai, se deriva uma outra palavra, chamada Adon, que significa governador ou proprietário total. Quando nós chamamos, e aqui o texto, Deus se revela com um nome, Ele está dizendo: o meu nome é Moisés, o meu nome é Eu sou o que sou. Você vai, Moisés, se colocar perante o povo de Israel, no Egito, e eles vão perguntar quem está te enviando. Você vai dizer a eles que Eu sou, me enviou a vós. Esse é o nome que Deus oferece a Moisés naquele momento, para que ele pudesse se identificar aos filhos de Israel. Ao receber a ordem de Deus, em que momento isso acontece? Quando Moisés está diante da sarça ardente. Moisés entra naquele território e ali ele vê uma sarça se queimando, mas o fogo não consumia a sarça. Então ele se achega um pouco mais para ver o que estava acontecendo, e ele vê então um anjo, e do meio da sarça ouve uma voz que dizia: tire as tuas sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Foi nesse contexto e nessa conversa em que Moisés ouviu do Senhor qual era o seu nome para aquela ocasião. Deus disse: Moisés, aquela voz que estava saindo do meio da sarça, Deus disse: eu sou o Elohim. E Elohim significa aquele que é sobre-humano, aquele que é sobrenatural. Eu sou Elohim, o Deus de seus pais. Eu sou o Deus que falou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu sou este Deus. E Moisés ainda insistiu em dizer a Deus: mas Deus, eu quero saber este nome, porque dizer que o Senhor é o
ser suficiente. Eu quero saber qual é o seu nome. Meus irmãos, nós estamos falando de Deus. E perceba que quando Moisés faz a pergunta ao Senhor, dizendo: qual é o teu nome? O que eu vou dizer quando me perguntarem quem me enviou? Moisés estava não só perguntando uma nomenclatura para Deus, porque para o judeu, nome significa mais do que título. Nome representa característica. Para um judeu, nome representa a essência da pessoa. Geralmente, o nome era dado depois que algo acontecia. Quando a pessoa recebia um nome, é porque algum fato havia acontecido. Há na Bíblia o registro de um homem chamado Ícabo, porque o seu pai morre, a sua mãe morre, todos da sua família morrem. Então o nome que é dado a este homem é Ícabo, porque foi-se a glória de Deus, todos morreram. O nome dele foi esse. O nome para o judeu tem um significado. E quando Moisés está perguntando para Deus qual é o seu nome, a pergunta é mais profunda do que nós imaginamos. Moisés não está querendo saber uma nomenclatura, ele está querendo conhecer a essência de Deus. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para eu apresentar? E qual é a sua essência? Qual é a sua característica? Ao ouvir a ordem divina, Moisés indaga sobre o que deveria responder aos israelitas, sobre o que estava sendo comissionado, ou quem lhe dera tal instrução. Quando Moisés diz ao Senhor: o que eu direi ao povo? Ele recebe uma resposta. E a resposta é essa: uma resposta profunda para uma pergunta profunda. Diga ao povo de Israel que o meu nome é Eu Sou o que Sou. Ou resumidamente, Eu Sou. Algumas versões de Bíblias inglesas não trazem Eu Sou, mas trazem Eu Sou ou Eu Serei. Eu serei o que serei. Uma tradução mais próxima na original, na Septuaginta no hebraico. Serei o que serei, ou sou o que sou, nos remete à essência de Deus. E qual que é a essência de Deus? Porque eu te disse que os judeus esperam um significado para o nome. Quando o texto diz serei o que serei, ou sou o que sou, ele está falando de um Deus dinâmico, um ser em movimento, um ser que não é estático, nem inoperante, mas um Deus em movimento. Aqui nós começamos a entender um pouco sobre este ser Deus, sobre este Eu Sou o que Sou. A essência dele é revelada a Moisés dizendo: eu sou um Deus que não estou inerte, eu estou em movimento. Em Gênesis, quando o mundo foi ser criado, Deus não estava dormindo, Deus não estava parado. Diz o autor de Gênesis, Moisés, que o Espírito Santo pairava sobre as águas, estava em movimento. Por que é importante nós falarmos sobre o Deus que se movimenta? Porque diariamente talvez você tenha se encontrado ou tenha pensado que Deus é um Deus inoperante na tua vida. Talvez amanhã pela segunda você não enxergue Deus nos seus afazeres. Talvez durante a semana você nem se lembre sequer de Deus, mas sabe de uma coisa: Deus não está parado em relação a você. Mesmo que você não perceba, Deus está sempre agindo em teu favor. A palavra dele nos ensina que esse Deus em movimento, ele se movimenta enquanto você está parado. Quando você está parado? Enquanto estou dormindo, estou inerte. E o texto diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Deus é movimento, Deus é dinamismo. Deus não é um Deus inerte, paralisado. As suas mãos não estão encolhidas, ressecadas e paradas, mas as mãos de Deus estão em movimento em nosso favor. Se você tiver essa concepção do Deus, do eu sou o que sou, ou serei o que serei, você vai perceber que na sua vida Deus sempre esteve com você, em todos os momentos. No momento que você pensou que Ele estava longe, Ele estava em movimento e perto de você. No momento que você pensou que Deus estava parado, Ele estava agindo sempre em seu favor. Deus é um ser em movimento.
eu sou o que sou, representa que Deus é um ser autossuficiente. Eu sou, Ele não precisa de ninguém a ser. Ele simplesmente é autossuficiente, livre, independente, age como lhe agrada, faz aquilo que quer fazer, e aquilo que ele promete, Ele cumpre. Totalmente digno de confiança, pois é absolutamente invencível. Como não confiar num Deus que não pode perder? Como não confiar num Deus que é invencível? Assim Ele declarou através do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13: se eu agir, eu agindo, ninguém pode me impedir. Agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, se Ele é um Deus confiável, invencível, operante, em movimento, e ninguém pode impedir os seus movimentos, não há quem possa impedir dele cumprir o que prometeu para você. Não há na terra, nem debaixo da terra, um ser que possa dizer: Deus não vai fazer. Deus disse: vou fazer, Ele faz. Aleluia. E pronto, acabou. Nós estamos falando de Deus nessa noite. Será que você pode dizer glória ao nome dele? Deus, aleluia. Ele se revela dizendo: eu sou, o meu nome, e o nome que nós conhecemos hoje, Jeová, também tem o mesmo sentido. Jeová significa ser, aquele que é, não é algo definido. Meus irmãos, nós estamos longe de definir nesta noite quem seja Deus. Deus é um ser que não pode ser definido. Ele é um Deus invisível, um Deus indefinível. Não podemos nessa noite chegar à conclusão de dizer: Deus é isso. Mas o que nós estamos a fazer nessa noite é exaltando o nome dele pelas gotas que Ele permitiu que conheçamos de sua grandeza, pelas migalhas que caíram do trono, porque o que vos falo nessa noite são migalhas perto daquilo que Ele realmente é. Nossa, pastor, esse Deus é grande. Meu irmão, você não sabe o quanto. Nós nunca saberemos o quanto, porque Ele é transcendente, vai além da nossa imaginação, vai além do que esse corpo pode entender. O cérebro trava se tentarem um pouco mais. O corpo paralisa, porque não tem como explicar o tamanho desse Deus. O que estamos fazendo é conhecer a sua grandeza um pouco mais. Deus é mais do que nós podemos conhecer, mais do que podemos esclarecer. Ele é indefinível, imparável, e diga para o seu irmão: Deus é inexplicável. Ninguém explica Deus, nem a batista, nem a metodista, nem a presbiteriana, nenhuma religião, ninguém consegue explicar esse Deus. Em Êxodo 3, ao se apresentar na sarça, vemos ali também algo do Deus inexplicável acontecer. Quando o texto diz que Moisés viu a sarça, ele se espantou. Por que Moisés se espanta? Lá em Atos diz que Moisés era um homem instruído na ciência do Egito, conhecia de ciência, como eu também vou querer falar um pouco de ciência com você nessa noite. Conhecendo de ciência, ele viu a árvore pegando fogo, e ele sabe que para o fogo acontecer, pelo menos 3 elementos são necessários: o combustível, o comburente e o calor. Tem que ter o objeto, tem que ter a faísca e tem que ter o oxigênio. Tem que ter a ignição, é isso, Genésio? Obrigado. Aqui nós temos na sarça alguns elementos presentes. Temos o combustível, a sarça, a madeira, ela é o objeto que vai pegar fogo. Temos o calor, temos o oxigênio, temos. De onde saiu a faísca? Não sei, o texto não fala. Talvez do anjo que ali apareceu, porque o texto diz que os anjos são ministradores de fogo. Então talvez a faísca veio do anjo. Vamos conjecturar, vamos pensar. Mas algo de interessante acontecia, porque quando nós botamos fogo em alguma coisa, aquilo que é combustível acaba, gasolina acaba, álcool acaba, diesel, ele é consumido. Porém nós vemos ali algo inexplicável, porque o combustível não se consumia. A sarça permanecia, e Moisés falou no seu coração: que espantoso,
funcionando porque o combustível não está indo. Sabe o que a sarça nos ensina, e Deus ministra no meu coração nessa noite? Que Deus é uma fonte inesgotável. O seu poder não cessa, por isso que a sarça não se consome, porque Ele é uma fonte inesgotável. Vemos aqui a ciência perdendo os seus princípios, porque Deus é Elohim, Deus é Jeová, Ele vai além do natural, Ele não se limita à ciência. Deus é um mistério. Deus é um mistério esse revelado à igreja e às pessoas do mundo através de uma pessoa. Deus é um mistério, sim. Um mistério revelado, sim. Revelado por quem? Pela pessoa de Jesus. Cristo é a revelação do mistério. O máximo que podemos conhecer de Deus está em Jesus. Não podemos ir além daquilo que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Paulo diz em Colossenses 2, no verso 9: porque nele habita toda a plenitude e a divindade. No Senhor Jesus Cristo nós encontramos aquilo que podemos enxergar de Deus. Lá em João, o próprio Jesus diz que eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. Os discípulos questionavam, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Fala, André, há tanto tempo você não enxerga Deus? Eu estou aqui. Eu sou Deus, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Tudo que se pode conhecer de Deus, Cristo manifestou. Aquilo que podemos conhecer, Paulo ainda mais, ele nos elucida, nos clareia. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 19 e 20, abra sua Bíblia comigo. Romanos 1, 19 e 20. Eu vou te pedir uma coisa. O culto geralmente acaba às 9, mas hoje não vai dar. Amém? Amém. Por que, pastor? Porque eu acabei de sair da introdução da mensagem. Brincadeira. Eu vou precisar de alguns minutos mais. Aí você fala, pastor, eu tenho que acordar amanhã cedo. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, e grave isso no seu coração. Mais vale 30 minutos na presença de Deus do que uma noite inteira de sono. Seu dia rende mais se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta você repousar, porque Deus cuida de você enquanto você dorme. Então, esses minutos a mais que vão passar, não se preocupe, não vão te faltar. Eu creio que Deus vai agir em seu favor. Romanos 1, 19 e 20 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Não tem como dizer que esse Deus invisível não existe. Basta você abrir os seus olhos e olhar para aquilo que está criado e espalhado por aí. Porque tudo que Deus criou está aí. E a pensar, começar a pensar na criação e a pensar em Deus, porque nós estamos falando dele nessa noite, eu comecei então a ver alguns textos que falam da criação. Comecei a ver alguns textos que falam do poder de Deus. E Salmo 19, o texto dizia assim, o salmista declara: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Neemias 9,6, eu fui pesquisar um pouco mais, e Neemias declara: só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, e a terra e tudo que nela existe, os mares, tudo que neles existe. Tu deste vida aos seres e os exércitos dos céus te adoram. Eu fui pesquisar um pouco mais, e lá em Salmo 147 diz sobre criação e sobre conhecer Deus pela criação. Salmo 147 diz que ele conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor nosso Deus, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Fui mais um pouco a fundo e comecei a pensar na criação de Deus, e fui para Gênesis 1,16. Lá está escrito que Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, sol e lua. Fez também as estrelas. E aí eu fui pensar no sol.
Como que eu posso enxergar Deus no sol? Sol é Deus? Não. Mas sol é uma criação de Deus. Deus criou o sol. Gênesis acabou de dizer isso. E aí tem um vídeo bem legal, que eu vou passar alguns vídeos para você agora. Que é o primeiro vídeo que eu vou pedir para o Jorge me ajudar. Vamos lá, Jorge. O primeiro vídeo é o vídeo do sol. Eu quero que você olhe bem nessa criação de Deus. São fotos tiradas pela NASA de 14 a 30 de outubro de 2014. Produzida pelo The Solar Dynamics Observatory. Não sei falar isso, mas tá bom, passou. 17 mil imagens em resolução 4K. Esta é a estrela que vos ilumina. A estrela central do sistema solar. Está ouvindo esse barulho? O sol faz barulho. Presta atenção nisso. São imagens reais. A estrela central do sistema solar, e continue a olhar ali. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Porém, a sua luz percorre 150 milhões de quilômetros em aproximadamente 8 minutos. Quantos quilômetros dá, Mateus, daqui até o Pará? 2.000? Estamos falando de 150 milhões de quilômetros. O Sol é uma das pequenas criações de Deus. Em seu interior cabem aproximadamente 1,3 milhões de terras. A Terra é grande? Dentro desse camarada aí cabe 1 milhão de terras. Olha o tamanho. A sua temperatura, a água entra no estado de vaporização em que grau? Evaporação, 100 graus Celsius. A temperatura desse nosso amigo é de 6.000 graus Celsius. Temperatura externa, aqui está por fora. Interna, 15 milhões de graus Celsius. Panorama no lugar quente. Nós estamos a 150 milhões de quilômetros deste Sol. E está quente. A 150 milhões de quilômetros nós sentimos o estralar do seu calor. Numa temperatura chegando aproximadamente a graus ali fora. A sua temperatura é essa. A energia solar gerada dentro do Sol é de 15 milhões de graus. A sua pressão interior é de 340 bilhões de vezes a pressão atmosférica do mar. O Sol aparentemente está ativo há 4,6 bilhões de anos e tem combustível suficiente para continuar por aproximadamente mais 5 bilhões de anos. Este Sol pertence a uma galáxia. Segundo a NASA, um estudo realizado na metade dos anos 90, revelaram que existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Este Sol está na nossa. Porém, em 90 disseram que havia aproximadamente mais 100 bilhões iguais à nossa. Porém, recentemente, um novo telescópio espacial chamado Hubble, acho que é assim que fala, descobriu que existem não mais 100 bilhões de galáxias, mas aproximadamente 2 trilhões de galáxias espalhadas. E com todos esses sóis em tamanhos menores e maiores espalhados por ela. Pode fechar, Jorge. Cada galáxia é um conjunto de planetas, envolto também por estrelas e algumas outras matérias, poeira. Cada galáxia tem o seu jeitão de ser, os seus planetas e as suas substâncias. Ao falar do sistema solar, o nosso sistema, a nossa galáxia, é chamada de Via Láctea. Nessa galáxia, há aproximadamente aí, conhecido planetas definidos, 8, tinha 9, tiraram 1 e agora caiu para 8. 8 planetas. E esse amiguinho que nós mostramos aqui é aquele que ilumina esses outros planetas. Sabe de uma coisa? Nós somos um planeta muito grande. Mas agora que você imagina o planeta Terra, cabe 1 milhão dele dentro do Sol, desse nosso amigo Sol. Agora que você vai um pouquinho mais além.
Deus criou o Sol. Meu irmão, eu quero que você vá um pouquinho mais além. Nós estamos falando de um Sol, de uma galáxia. Deus criou todas as galáxias. 100 bilhões? Descobriram que há 2 trilhões. Deus criou cada uma delas. E o salmista diz que ele conhece a cada estrela, a cada planeta, a cada centímetro cósmico pelo seu nome. Aleluia. Deus é pequeno. O que você imagina ser o tamanho de Deus? As galáxias variam desde anãs até aquelas que possuem dentro de si 10 milhões de estrelas, até as galáxias gigantes que têm 100 trilhões de estrelas. Dessas 2 trilhões de galáxias, vamos falar de uma em especial, a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia em espiral, e a sua idade estimada é de 13 bilhões de anos. É onde você mora. Na nossa galáxia, há aproximadamente 100 bilhões de estrelas, podemos chegar até as 400 bilhões de estrelas. Deus conhece cada um pelo seu nome. Como Deus é grande. Como Deus é poderoso. Às vezes nós falamos de tamanho e não temos a percepção. Pensamos que Deus é grande, pensamos que Deus... Nossa, Ele, com seus braços Ele governa a terra. Há um segundo vídeo. Para você começar a ter um pouquinho de dimensão, de tamanho, do tamanho dessa criação que Deus fez. O Sol para iluminar, a terra para ser governada. Eu quero que você veja o segundo vídeo, para você ter uma ideia de tamanho. E se lembre sempre que nós estamos falando de coisas criadas. Deus pega esse Sol na palma de sua mão. Veja mais ou menos o tamanho da relação entre os planetas e o tamanho desse Sol que Deus criou. Criou em um segundo, numa palavra: seja, aconteça, exista. Aqui estão alguns elementos espalhados pela Terra, algumas luas, alguns cometas, asteroides e alguns planetas. E aí está o seu tamanho, a sua dimensão. Presta atenção. Está aumentando. Vênus, depois vem Terra. Quem lembra da aula de ciências? Vamos recapitular. Olha o tamanho da Terra. Olha o tamanho do Urano. Nós não chegamos no Sol ainda. Compare o tamanho. A Terra ficou lá atrás. Olha essa cor. Suas luas. Cadê a Terra? Sumiu, né? Olha o nosso amigo. Cadê a Terra? Quando nós começamos a pensar no tamanho da criação de Deus, nós pensamos um pouco no seu tamanho. Pensamos em quem Deus é, mas eu quero que você também pense nessa noite quem você é. Quem sou eu? Eu gosto da definição de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Quando ele vai falar da definição humana, ele diz o seguinte: quem é o homem? Alguns gostam de dizer entre si: você sabe com quem você está falando? Já ouviu essa frase? As famosas carteiradas? Você sabe com quem você está falando? Mário Sérgio Cortella, ele traz uma definição importante. Eu quero compartilhar ela com você. Quem é o homem? Quem é o homem? O homem é uma espécie de vida das 3 milhões de espécies catalogadas na Terra. E desta espécie, o homem, existem aproximadamente espalhadas 7 bilhões de espécies, 7 bilhões de homens espalhados pela Terra. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou um dos 7 bilhões existentes, das 3 milhões de espécies existentes, localizado num planeta juntamente com 8 planetas e um Sol estrela, dentre outras 100 bilhões de estrelas, numa galáxia chamada Via Láctea, que se encontra localizada dentro de outras 2 trilhões de galáxias. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou muito pequeno perto de quem Deus é.
Meu irmão, olha o tamanho da criação de Deus, imagine o tamanho de Deus. E nós muitas vezes ousamos a questionar o agir desse Deus. Olha o tamanho do seu Deus. Importante entendermos a nossa pequenez, para que possamos entender a grandeza de Deus. O que Deus vê? Quem é Deus? O que Deus escuta? Hoje você me escuta. Você está aí com seus ouvidos atentos, ouvindo a minha voz. Você está me vendo e vendo a pessoa que está do seu lado. Está vendo esse templo, está vendo esse púlpito. Mas o que Deus vê? O que Deus escuta? Deus, Ele vê todo o complexo desse sistema criado por Ele. Ele te enxerga em oração. Pense que Deus está enxergando esse último planeta, dessa última galáxia, desse último sol, dessa última estrela. Ele conhece cada um pelo seu nome e conduz cada um no seu espaço. Ele olha do mais longe ao mais perto. Assim como Ele enxerga essa última galáxia, Ele enxerga também você. Assim como Ele enxergou Jonas no mais profundo do oceano, neste planeta Terra, Ele enxerga também toda a sua criação, contemplando das alturas a tudo e a todos. Eu quero te dizer mais, que grande é a visão de Deus, que não temos nem como mensurá-la, mas Deus, além de enxergar Jonas no interior do peixe, no mais profundo abismo, neste pequeno planeta dessas milhões de galáxias, Deus enxergou o coração de Jonas. Ele não só enxerga você, mas enxerga lá dentro de você. Enxerga o seu interior. Mais do que enxergar você, Ele enxerga os seus pensamentos. Ele vasculha você por dentro. E o que Deus ouve? Eu tentei dar uma de cientista nessa noite e também de um pouco editor de áudio. Eu quero que você escute mais ou menos, porque o Salmo 148 que nós lemos no início fala de algumas pessoas louvando a Deus. Há um pastor na internet que fez isso, eu vou tentar fazer nessa noite, tomara que dê certo. Pastor Luiz, eu gostei da ideia e vou tentar replicar ela com você. E eu fiz algo lá no escritório. Montei um áudio e eu quero que você escute. O texto de Salmo 148 diz que toda a natureza adora a Deus. As estrelas, o universo, as aves, as baleias, os montes, os outeiros, tudo. Abra sua Bíblia no Salmo 148. E eu já estou encerrando. Olha bem para esse salmo e fica olhando para ele. Enquanto você está olhando para o salmo, você vai passando seus olhos pelo que está aqui. Louvai aos anjos, o sol e a lua, todas as estrelas luzentes. Eu quero que você escute. Eu vou colocar alguns áudios para você ouvir. E aí você vai ouvir alguns desses personagens citados no Salmo 148. Você vai ouvir barulho de sol, você vai ouvir o barulho de baleias, você vai ouvir o barulho de chuva, das águas que estão em cima do céu, você vai ouvir o barulho de aves, você vai ouvir o barulho da natureza, você vai ouvir alguns sons. Pode colocar o vídeo 3, isso, é o áudio 3. Olha para o Salmo 148, não tem vídeo, é só áudio. Você escuta e lê o Salmo 148 e vai imaginando. Pode aumentar o áudio. Louvai ao Senhor, sol e lua. Louvai ao Senhor, estrelas. Esse é o barulho de uma estrela. Ela gira em torno de si e produz esse som. Toda a natureza de alguma forma está louvando o Senhor. As águas que estão em cima do céu estão louvando o Senhor. Vapores, vento, feras, répteis e aves também louvam o Senhor. Todos os animais estão louvando o Senhor nesse momento. Talvez você não perceba, mas Deus deu um comando: louvar ao Senhor. Eles estão fazendo isso. Montes, outeiros, louvem ao Senhor.
as placas se movimentam e adoram o Senhor. As baleias adoram o Senhor. Louvam o nome dele. Amém? Agora você ouviu tudo isso individualmente. Deu para discernir bem todos esses seres louvando ao Senhor. Mas nós estamos falando de Deus. E Deus não precisa ouvir um por um. Agora você já parou para pensar naquilo que Deus realmente ouve? Porque Deus ouve todos esses seres ao mesmo tempo. Mais do que isso, enquanto os seres estão louvando, durante essas 200 trilhões de galáxias e todos esses sóis espalhados, Deus, ao mesmo tempo que ouve toda essa adoração, porque Ele deu um comando, há 30 minutos atrás Ele também estava ouvindo a sua adoração, juntamente com todo esse coral. Agora eu quero que você imagine todos esses seres louvando ao Senhor ao mesmo tempo e também a tua voz incluída nesse grande coral. Eu tentei misturar aproximadamente isso com alguns poucos elementos, aquilo que Deus escuta. Pode soltar o pai, juntamente com as orações dos santos. No meio de todo esse movimento, de todo esse barulho, Ele identifica a tua voz. Ele ouve quando você fala Pai. Ele está com o ouvido atento à sua oração. Está discernindo o que Deus vê, meu irmão, o que Deus ouve. Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Um Deus tão grande nunca deveria ser desprezado por uma criatura tão pequena como eu e você. Quem somos nós? Quem é Deus? O que eu te mostrei hoje é uma fagulha, é uma gota diante daquilo que Deus é. Deus é inexplicável. E agora, com seus olhos fechados, eu te convido a falar com este Deus grande. Mas pastor, Ele é muito grande. Pastor, quem é Deus? Deus é grande demais. Ele não vai me ouvir. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus é grande e quer habitar dentro de você. Deus é grande e está ouvindo neste momento um pouco daquilo que você ouviu. E quando você abrir a sua boca agora a orar, Ele vai ouvir a sua voz. Ele conhece as bilhões e trilhões de estrelas espalhadas pelo nome, e a você também Ele conhece pelo nome, sabe quantos fios de cabelo você tem, sabe de todo o seu físico, do seu ser, conhece os seus pensamentos, e agora, antes de você começar a orar, Ele já sabe o que você vai falar, conhece as suas intenções e a tua oração antes mesmo de você pronunciá-la. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Não há ninguém como o nosso Deus. E você talvez muitas vezes tem se negado a servir esse Deus grande, o grande eu sou. E você muitas vezes tem se colocado em uma posição pensando que pode ser mais, ou que pode viver sem Deus. Ei, olha o tamanho dele. Você muitas vezes tem vivido desconsiderando que Ele exista. Ei, Deus está em todos os lugares. Deus sonda
última estrela, ao mais profundo do seu coração. Ele sabe tudo. De Deus nada fica encoberto, e você ainda pensa que pode viver sem Ele, ou talvez pensa que nunca vai ser achado por Ele. Ei, Deus é grande, mas Deus te encontrou hoje. Deus te achou hoje, porque você é especial para o Senhor. Ele te trouxe aqui. Ei, assim como Deus está movimentando a terra hoje, Ele também movimentou os teus pés para que você estivesse aqui hoje e ouvisse a respeito dele e tomasse uma atitude dizendo: Senhor, diante disso eu não tenho outra coisa senão a fazer, senão a me render diante do Senhor, porque toda a criação te adora e eu também quero te adorar. E eu te convido a fazer isso neste momento, levantando a sua voz em oração e em adoração. Nós vamos cantar. Eu chamo o ministério aqui à frente. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você faça o seu melhor diante do Deus que é grande e que a sua grandeza é insondável. Quero que você levante a sua voz em oração e em adoração. E se nesse momento você quiser expressar o seu amor a este Deus grande, faça o seu melhor, levantando suas mãos, levantando sua voz, se ajoelhando, chorando. Mas uma coisa é certa: diante de um Deus tão grande, o que nós podemos fazer? O que fazer diante de um Deus que conhece a minha oração antes mesmo de ser falada? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Nós só podemos fazer uma coisa. Salmo 148: louvai ao Senhor. Por isso agora eu te convido a você louvar a Deus como você nunca louvou, levantar a sua voz diante desse Deus que criou esse pequeno sol, que criou esse pequeno sistema. Deus é grande e merece adoração. Declare, levante sua voz, feche seus olhos e ore e adore ao Senhor. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, vamos adorar ao Senhor neste momento. Em espírito e em verdade, adora. Se prepare. Você está diante desse Deus grande. Diga, põe em fileiras os astros do céu, me chama pelo nome. Ele diz: desamar, aqui te odeias, da forma aos montes. Deus é grande, amém? Merece o seu melhor, declare, põe. Os astros do céu me chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te deteias, da forma aos montes. O sopro da vida ele tem. Sopro das areias da vida, e devo a ele. Sonhou, vai. Sonhou a missão, vivo é. O que fazer diante desse Deus? O que fazer diante de um Deus glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Agora, Senhor, diga! Adorar, adorar.
Deus tão glorioso. O que dizer? O que dizer com palavras se até a questão conhece? Faça o seu melhor agora, levanta essa voz de Deus e diga: Deus,